Tá gravando agora já? Já tá gravando. Apareceu, já está gravando, sim. Tá. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui. Quero só agradecer a presença de todos. Como eu falei aqui, eu vou tentar deixar todo mundo no mudo. Se alguém quiser falar alguma coisa, o pessoal pode falar. É só chamar ali no chat que a gente dá a voz aí também. Ou se quiser perguntar por ali, o Gabriel vai estar respondendo. Então, mais uma vez, agradecer a todos que estão aí envolvidos com a gente nesse projeto aí da escola. Essa aqui é mais uma live gratuita que a gente está fazendo para dar aula para vocês. Toda semana a gente tem algumas lives. Então, isso acredito que vai ajudar todos. Só cuide dos microfones aí, porque senão vai atrapalhar. Eu não vou me concentrar para falar. Peço só a gentileza aí de ajudar. Bom, qual é a ideia, então? A gente já teve algumas aulas onde a gente explicou o que era o mercado financeiro, de alguma forma. A gente explicou a diferença sobre quem vem lá de opções binárias, lá como é que funciona, o que é a Bolsa de Valores. E eu só quero explicar aqui mais algumas coisas. Eu acho que o principal, assim, para a gente começar, é dizer que na Bolsa de Valores, no mercado financeiro de maneira real, de fato, a gente pode ganhar dinheiro de diversas maneiras, tá? A gente pode operar o day trade, ganhar dinheiro fazendo o day trade. A gente consegue ganhar dinheiro fazendo swing trade, position trade, né? Então, são alguns conceitos que eu vou tentar passar para vocês do que a gente pode fazer. Tem muita gente que tem um perfil mais arriscado, um perfil mais agressivo, que gosta de fazer o day trade, que é aquilo que a gente compra e vende no mesmo dia. A gente pode comprar e vender ações no mesmo dia. A gente pode comprar e vender contratos de mini índice ou contratos de mini dólar no mesmo dia. Ou seja, o ato de comprar e vender no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, usando a plataforma, a gente chama isso de day trade, tá? A maioria do pessoal começa fazendo só comprando ações e vendendo ações, ou seja, tu compra ação hoje e vende ação daqui a algum tempo, né? E tem outras pessoas que já entram direto no mercado de day trade, tá? Então, são diversos tipos de maneiras da gente fazer alguma coisa. O conceito, por exemplo, de swing trade é o que eu digo assim, a gente compra uma ação da Magazine Luiza, que está aqui na minha tela. Está compartilhada a minha tela aqui, Gabriel? Não? Sim, está aparecendo. Da Magazine Luiza aqui, né? Do resto aqui? Tá. Então, a gente pode comprar uma ação da Magazine Luiza a R$60 e vender ela quando ela estiver com 70. Ou seja, o fato de a gente comprar isso num dia e vender ela daqui a 15 dias, isso se considera swing trade, tá? Eu comprei agora para vender depois. Isso tem uma taxa de corretagem, mas é mínima, dependendo da corretora que tem, e outras não tem nem taxa de corretagem. Eu posso comprar uma ação e posso demorar anos para ficar com ela. Isso também é um outro tipo de operação de ganhar dinheiro. Aí, eu vou dar um exemplo do que eu faço. Eu tenho algumas ações que eu compro e essas ações me dão dividendos. Dividendos é como se fosse um aluguel. Ou seja, eu compro Itaú, por exemplo, e sei que todo final do mês Itaú vai me pagar por aquelas ações que eu tenho. Por que ela vai me pagar? Porque no momento que eu compro uma ação do Itaú, eu me torno sócio da empresa. Então, todo o lucro que aquela empresa tiver, ela tem que obrigatoriamente dividir com seus sócios. E eu sou um deles. Ou seja, cada sócio vai receber aquilo que ele tem pela quantidade de ações que ele tem na empresa. Se eu tenho uma ação do Itaú, ele vai me pagar R$1 por aquela ação todo final do mês. Se eu tenho 1000 ações, eu ganho R$1.000. Eu estou dando só um exemplo, tá? Mas é isso que acontece de fato. Não são exatamente esses números, mas é isso que acontece. O porquê que eu tenho ações, por exemplo, do Itaú? Porque eu vou acumulando ações ao longo dos anos, ao longo dos meses. Todo o dinheiro que eu tenho, eu coloco lá e compro uma ação. 2, 10, 20 ações. Daqui a 10 anos, quando eu estiver aposentado, eu vou estar lá com 5.000 ações. E eu vou estar recebendo, entre aspas, um aluguel, que no caso seria dividendos, de R$5.000 por mês sem fazer porra nenhuma. Então, é isso que a gente espera para daqui a algum tempo. Então, todo o lucro que eu tenho, eu vou colocando ali. Da onde é que eu tiro o meu lucro? Como eu faço o day trade, tudo aquilo que eu ganho no day trade, eu coloco, reinvisto lá pelo menos 60%, 50%.
eu jogo para lá. Eu nem vejo a cor daquele dinheiro. Eu sei que daqui a alguns anos vai se valorizar. Por exemplo, eu estou com o Magazine Luiza aberta aqui na minha frente. Eu não tenho certeza se o Magazine Luiza paga dividendos, mas vamos dizer que ela pague dividendos. Ou seja, todo o dinheiro que eu ganho no day trade, que eu jogo aqui, eu comprei a ação a R$60. Então, no final de 10, sei lá, de 5 anos, essa ação vai estar R$100. Ou seja, aquela ação que eu ganhei 60 se valorizou mais R$40 no final de 5 anos. Então, além da Magazine Luiza estar me pagando todo mês um dinheiro, né, que são os dividendos, a própria ação da Magazine Luiza está se valorizando, tá? Então, assim, isso é uma maneira de ganhar dinheiro. Eu estou explicando aqui para vocês várias coisas que a gente vai poder ganhar dinheiro, né? Uma delas é o day trade, é o swing trade, é com dividendos. Então, essa é a maneira que eu faço. Cada um tem o seu perfil. Tem gente que não compra ações, só faz o day trade. Faz o day trade, compra, vende ação no mesmo dia, ganha R$50, ganha R$100, paga as contas, guarda, toma cachaça, faz o que quiser. Mas, assim, tem várias maneiras da gente fazer dinheiro na Bolsa de Valores, tá? Tem muita gente que conceitua como buy and hold, né? Ou seja, tu compra e, em outras palavras, tu segura a posição. Ou seja, é o que eu faço também. Eu compro a ação e deixo ela correr durante muito tempo e nem vendo ela, porque eu, na verdade, eu não quero vender, eu quero ela ter como patrimônio. Essa ação, o dia que eu morrer, ela vai para os meus filhos, né? Tudo que eu ganho de dividendos vai ir para eles, e essa ação vai se perpetuar. Tem muitos e muitos e muitos investidores que fazem isso. E uma coisa interessante, assim, a gente não precisa ser rico, nem ter muito dinheiro para comprar ações e para ganhar dinheiro, né? Eu digo assim, a gente tem que ganhar dinheiro dormindo. Eu sempre quis ganhar dinheiro dormindo. Então, eu jogando o meu dinheiro em ações, eu estou ganhando dinheiro porque ela está se valorizando, essa ação. Claro que ela pode desvalorizar, isso não é só alegria, né, pessoal? Só que a gente tem que pensar a longo prazo. Em curto prazo, eu posso comprar uma ação da Magazine Luiza a R$66 e ela cair para R$50. Tudo bem, mas isso faz parte do mercado variável. A gente está aqui no mercado de renda variável, então ele vai oscilar. Mas a longo prazo, é bem improvável que tu perca dinheiro. Então, essa é a nossa ideia. Então, o cara que é o buy and hold, ele tem esse conceito. Ele compra ações, todo mês ele compra um pouquinho e vai segurando. Então, o cara que tem pouquinho dinheiro, todo mês ele quer botar R$50 para comprar ações, ele vai comprando. Dá 50 pila esse mês, dá mais 100. E outra coisa, cada vez que tu dá 50, aquela tua ação vai se valorizar e tu vai ganhar dividendos. Então, tu vai ter uma bola de neve. Uma coisa vai levando para outra e vai levando para outra. Os compostos trabalhando para você e não contra você. Exatamente. Hoje em dia, tu botar dinheiro na poupança, tu tá perdendo dinheiro, né? Porque tu bota ali R$50, a taxa Selic tá 3% ao mês, ao ano. Imagina, divide isso por 12, dá 0,0 ao mês. Que lugar no mundo, assim, tu não vai ganhar dinheiro nunca na poupança. Hoje em dia, ninguém mais bota dinheiro na poupança, né? Tem outros tipos de investimentos mais conservadores, mas se tu botar isso dinheiro a longo prazo em ações, tu vai ganhar muito mais. Tem ações, depois até posso dar um exemplo de algumas ações minhas aqui, que em 3 dias valorizam 10%. Eu botei lá R$3.000, já estou com 300 pila em 10 dias. Ou seja, em que lugar do mundo, né, eu digo no Brasil, em que lugar do Brasil tu vai ter um banco que vai te dar 10% ao mês? Em nenhum lugar. O que eu faço? Eu boto o dinheiro ali. Minha ação valorizou 5%, 10% em 3 dias, eu vendo. Vendo, espero ela corrigir, compro de novo, ela dá mais 5%, 10%, vendo, e assim eu fico fazendo. Em algumas ações eu faço isso. Em outras ações eu nem vejo o preço. Eu vou só comprando. Ela caiu 10%, compro mais. Subiu 10%, eu compro. Caiu, compro. Compro. Faço um preço médio, daqui a 10 anos eu estou tranquilo. Então, assim, a gente consegue ganhar dinheiro de diversas formas no mercado financeiro, tá? Essa questão de comprar ações e vender ações é bem importante. Pode falar, Gabriel. Então, justamente, né, como a gente já falou na outra aula, na aula passada, mas reforçando aqui para o pessoal, que eu tô vendo que tem mais gente, inclusive, a gente tem que botar na cabeça, tá, pessoal, principalmente vocês que estão vendo de opções binárias, que só conhecem esse mercado, que o mercado, a bolsa de valores, ela engloba N coisas, né? E operar derivativos, que é o mini índice, é somente uma delas, tá?
Quando a gente fala aqui de ação, a gente fala de uma coisa totalmente diferente, tá? O intuito dessa aula é justamente esse, é abordar para vocês, é mostrar, expandir o horizonte de vocês, né? Clarear um pouco a visão de vocês a respeito das inúmeras possibilidades que nós temos de valorizar nosso capital na Bolsa de Valores, tá? Não se prendam mais àquela coisa de eu só faço dinheiro se for pondo meu capital em opções binárias e apostando 100 pila para ganhar 80 e se não perco 100. Não é essa coisa tão arriscada assim, tá? Essa coisa, o que nós estamos mostrando para vocês aqui, tá, a respeito de ações, ele tem um nível de risco muito menor. É renda variável? É renda variável sim, tá? Não é uma coisa certa, você não vai comprar com certeza de que vai valorizar, tá? Mas é muito rentável, tá? Se você puxar o gráfico aí, você vai ver que as bolsas mundiais, elas só tendem a aumentar com o tempo, tá? Tem coisas absurdas, se você pensar assim, por exemplo, o cara que comprou R$ 1.000 de Magazine Luiza em 2017, hoje, com a valorização que ela tem, o cara tá com R$ 220.000, entendeu? Então, assim, é coisa de louco, tá? É coisa de louco. As empresas. Imagine que no que a empresa cresce, quando você é acionista de uma empresa, no que a empresa cresce, tu acompanha com ela e teu capital vai inflando enquanto ela cresce, entendeu? Esse é o conceito básico de ações, é você crescer junto de uma empresa, tá? Nessa aula aqui a gente vai fugir um pouco, ainda assim vamos abordar mini índice, mas a gente vai dar um pouco de enfoque em ações, tá, pessoal? Para vocês entenderem, se conceituarem melhor na bolsa de valores, beleza? Fiquei contigo, Cristiano. Não, beleza. Muita gente me pergunta, por exemplo, depois vocês podem começar a perguntar aí, eu só vou passar de forma mais básica por alguns conceitos, mas assim, em que ponto que eu posso comprar as ações? Eu uso algum indicador, eu uso algum setup, né? A gente chama assim, alguma estratégia, né? Então, tem diversos tipos de estratégias, né? Então, eu utilizo algumas aqui para comprar ações. E eu vou passar algumas para vocês, tá? Uma outra coisa que é importante é explicar a questão das corretoras também, tá, pessoal? Cada corretora tem um padrão. Cada corretora tem um valor que eles cobram para tu comprar e vender ações, tanto no mini índice quanto nas ações. Então, é importante que vocês fiquem atentos e procurem as corretoras que fiquem mais próximas do teu bolso, né? Tem corretoras que não cobram nada para fazer a compra e a venda de ações. Tem outras corretoras que cobram 16 centavos, 15 centavos. Então, é importante a gente ficar atento a esse tipo de situação, porque, vou dar o meu exemplo, tá? Eu, durante muito tempo, operei pela Modal. A Modal não me cobrava taxa de corretagem no mini índice. Ou seja, tudo que eu comprava e vendia não tinha custo zero. Só que, ao mesmo tempo, o atendimento da Modal era péssimo, né? Então, cada vez que tinha um problema na Modal, eu não conseguia entrar em contato com eles. Então, eu preferi pagar um pouquinho mais caro e fui para a XP, onde o atendimento, no meu ponto de vista, é um dos melhores, né? Tem outros, é claro, mas assim, na minha avaliação, eu tenho um assessor, onde o assessor não me cobra nada para ser assessor, e quando eu tenho algum problema, eu simplesmente vou ali e ele me ajuda. Então, às vezes, tu pagar um pouquinho a mais, ou seja, eu pago 16 centavos por cada contrato que eu opero. Então, eu pago 16 centavos e antes eu não pagava nada, mas esses 16 centavos faz muita diferença numa corretora que vai te dar um apoio, um suporte bem melhor. Se eu ganho, por exemplo, R$100 no mini índice, eu vou estar pagando R$3 de corretagem, sei lá, de 0,16 para cima, de 0,16 para baixo, dá 0,32, dá R$3 dos R$100 que eu pago de corretagem. Ou seja, vale muito a pena tu pagar uma corretagem em alguns momentos para tu ter um atendimento bom. Então, como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai abrir uma conta numa corretora? Deixa eu explicar uma coisa para vocês que é bem importante. Eu e o Gabriel, a gente fica quase 24 horas na frente do Telegram respondendo tudo que vocês precisam, tá? Eu tenho que dar aula, aí mesmo assim eu vou lá e dou uma ajuda. Eu tenho outras coisas que eu faço, porque eu também sou advogado, né? Então eu também tenho um escritório, é importante que todo mundo saiba. Então, às vezes eu não consigo dar um retorno para todo mundo. O Gabriel também, às vezes ele não consegue dar um retorno, mas tudo que a gente puder fazer lá no Telegram, a gente vai responder. Às vezes eu tenho um tempinho de olhar e respondo de forma bem simples uma frase, não dou uma explicação. Às vezes eu respondo só sim ou não.
tá? Não é porque eu tô bravo, é porque às vezes eu tô na correria entre uma aula e outra, uma coisa, então eu vou lá e respondo isso. Mas sempre que eu tiver um tempo, até de madrugada, eu respondo. O que eu quero dizer com isso, tá? Que tem muita coisa que a gente vai ajudar, mas tem muita coisa que a gente não vai conseguir. E quando a gente não conseguir, eu sugiro que vocês procurem no YouTube muitas das coisas. Porque quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me ensinar nada. E aí eu perguntava e ninguém me respondia. Então eu tive que catar como abrir uma conta numa corretora. Eu catava lá. E aí descobria como é que era no site do YouTube. Como colocar ordens OCO na plataforma. Eu ia lá e pegava e baixava todo o tutorial do Profit ou do TradingView, ou também tinha do Trade. Eu tinha Trade na época, eu operava só com Trade, não operava com Profit. O Trade era mais barato, eu só tinha condições de pagar o Trade. Então, assim, tudo eu buscava tutoriais, porque é importante a gente saber a técnica, mas se a gente não souber como mexer na plataforma, a gente vai perder dinheiro. Já aconteceu agora, não digo um mês atrás, eu apertar no botão e era outro e eu tá entrado vendido, então eu estava comprado. Então a gente se atrapalha. Isso é normal. Até tu sendo um trade profissional, às vezes tu faz umas cagadas. Então o que eu aconselho para vocês? Eu vou dizer, o Gabriel vai dizer, ó, entra lá no ferramentas e mexe, mas o melhor é quando a gente mete a mão na massa e vai atrás do conhecimento. E isso fica gravado na nossa cabeça. Se a gente pedir tudo que o outro faça, eu não estou dizendo que a gente não vai fazer, por favor, não me entendam mal, eu estou querendo dar um conselho para vocês terem o conhecimento e ficar gravado. Então, é que nem estudar para concurso público. Quem estuda para concurso público aqui sabe como é que é. Se tu pegar as coisas de barbada e tu não assimilar o conhecimento quando tu vai estudar, é muito diferente. Então, eu passei a vida inteira estudando para concurso público e quando eu fui buscar o conhecimento, eu passei nas provas. Então, a mesma coisa acontece aqui. Quando a gente busca o conhecimento através de tutoriais de plataformas e a gente começa a mexer, mesmo que de forma errada, a gente aprende. Muitas vezes eu comecei a mexer e errei, né, no simulador. Aí tive que desfazer tudo de novo e daqui a pouco, pum, eu lá tive que fazer. Esse fato de errar e ter que fazer, pô, me fez decorar e eu nunca errar. Fala, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Exato. Eu ia confirmar isso daí que você falou. Hoje lá no grupo do Telegram, o Antônio Livis, né, que é um aluno recente da escola, ele entrou agora antes de ontem, se eu não me engano. Ele comentou que ele estava mexendo, né, no operacional. A primeira aula dele vai ser sábado, inclusive. E assim, ele estava comentando que ele só mexeu no simulador até o momento. E eu achei certíssimo essa atitude dele. Eu já vejo algumas pessoas, nada contra quem já quer começar na real, beleza, é a escolha da pessoa. Mas é muito interessante, pessoal, antes de você operar, antes de você querer botar a mão na massa, mexer um pouquinho no simulador para entender como que a coisa funciona. Isso serve até mesmo para o mercado de ações, né, que vai ser a aula aqui de hoje, tá? É vocês entenderem um pouquinho como que funciona o conceito da coisa, a ferramenta, tá? É como dirigir um carro. Você não vai pegar o carro a primeira vez e vai sair andando. Você tem que entender como é que funciona ele, as particularidades e tudo mais. Fazendo isso, aumenta muito sua chance de sucesso, entendeu? Só reforçando mesmo o que o Chris falou. Não, e é isso aí, pessoal. Eu quero passar para vocês aqui, e ao longo das aulas, aí, quem for nos acompanhando ao longo dos meses, enquanto a gente estiver vivo aqui com a escola, vocês vão ver eu falando muito, muito disso, assim, da gente buscar o conhecimento e não ficar parado, ir atrás, fazer as coisas acontecerem. Eu tenho uma experiência de vida nesse sentido de que tudo que eu ganhei de mão beijada, o que vem fácil vai fácil, tá? Então isso é uma coisa que botem isso como regra. O que a gente busca e é uma coisa suada, a gente consegue. Eu digo conhecimento, né? A gente está falando de conhecimento. Então, assim, vale a pena a gente buscar o conhecimento, ir atrás das coisas, mas o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tá? Então, a questão, assim, das plataformas, vocês têm que analisar qual é a corretora que vocês vão usar e qual é a plataforma, tá? Eu recomendo essa Profit Chart que vocês estão usando aí da Clear, né? Mas ela também tem na XP pelo mesmo preço, né? Então, recomendo também que vocês, de qualquer lugar que vocês, qualquer corretora, vocês podem usar a Profit Chart. O Trade eu recomendo também. O Profit Pro, o Profit Plus, isso aí nem se fala, né? Para mim são os melhores. Mas é importante a gente ter familiaridade, né, com a plataforma. Tem uma plataforma que eu usava aqui também, que eu usava inclusive ela na web, que agora eu não me lembro o nome, mas também acho que é o Trader XP, ou alguma coisa, Profit Trader XP, alguma coisa assim. Mas também é boa, né? Então, assim, o importante é a gente ter bons estudos, boas ferramentas e escolher a melhor plataforma. Bom,
a questão da plataforma, então, das corretoras, eu acho que é isso. A função da corretora, vocês acho que já sabem, ela vai intermediar o que a gente está fazendo com a Bolsa de Valores, ou seja, a Bolsa de Valores Pode falar, Gabriel, pode falar. Tá, licença, pessoal. Só queria, acabou vindo em mente aqui, tá, pessoal, para passar a seguinte informação para vocês. A gente falou agora há pouco sobre swing trade, day trade, position, etc. Eu imagino que deva ter ficado um pouco confuso para vocês, então eu pensei no seguinte, tá? Uma forma fácil da gente entender o que é cada tipo de coisa, tá? Eu vou escrever aqui na tela, tá, Cristiano? Fala, escreve aí. Vou pôr aqui os termos na tela, rapidamente. Aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Por em amarelo. Apareceu aí? Deixa eu ver. Aí, apareceu? Sim, Apareceu, né? Apareceu. Então, eu quero que vocês entendam, tá, pessoal? Só complementando o que o Cris falou agora há pouco, a diferença entre esses termos, tá? Todos eles englobam o trading em geral. O que vai diferenciar uma coisa da outra, tá? O que diferencia o day trade do swing trade, o que diferencia o swing do position, o swing do buy and hold, é basicamente o período em que tu adquire aquela ação e tu se desfaz dela, tá? E até mesmo para os contratos também funciona assim, beleza? Se bem que nos contratos é um pouco mais minucioso, mas a gente vai chegar lá. Enfim, sobre ações, tá? Day trade, pessoal. O que significa uma ação de day trade? Day trade é toda e qualquer operação que tu faz que você inicia e termina no mesmo dia. Ou seja, tu compra uma ação da Magazine Luiza às 10 da manhã e vende às 15. Ou então tu compra um mini contrato do mini índice às 9 da manhã e vende às 14, entendeu? Isso é day trade. É uma ação que foi uma compra e venda ou uma venda e compra de contrato que foi feita no intraday, foi dentro do próprio pregão, ou seja, não virou o dia, tá? E swing trade já vai ser um pouco maior, tá? Swing trade já vai englobar o período aí de semanas, 7, 8 dias, 2 semanas, 3 semanas, tá? É quando você segura um ativo durante semanas e vende ele, executa ele depois. Position já vai ser um pouquinho mais longo, vai ser 2, 3 meses, 4, 5 meses. E buy and hold é para a vida inteira. É o cara que compra ação para deixar para o filho, é o cara que compra ação para deixar de herança para a família quando morrer, é o cara que não desfaz da ação, independentemente de crise, de quanto ela se desgaste, de quanto ela fique baixa, desvalorize, o buy and hold ele não larga da ação, beleza? Basicamente, essa é a diferença crucial, tá, pessoal, entre esses termos. Sim. Todos eles englobam trading, mas a diferença principal deles é o período de tempo em que você está executando esse trade, beleza? Exato. Ficou claro. Só para responder o Felipe ali, que perguntou se eu recomendo o MetaTrader. O MetaTrader eu nunca usei, tá, Felipe? Mas o que eu sei do MetaTrader, ele é uma boa plataforma para quem utiliza robô. Tem muita gente que compra robô ou tem licenças de robô para operar por nós no mercado financeiro. Se eu recomendo robô, eu não recomendo robô, tá? Mas assim, sei que muita gente usa. E o MetaTrader é o melhor, tá? É a melhor plataforma para tu colocar o robô ali e para fazer estratégias. Mas eu nunca operei por ela, tá? Eu também não gosto de robô. Eu prefiro eu fazer o meu trader do que fazer alguma coisa programada por mim. Mas enfim, aí tem gente que gosta. Pessoal, então assim, fala. Com licença, seria interessante você fazer uma espécie de ilustração no Paint mesmo, dos processos, como um trader começa, vamos dizer assim. A primeira etapa, o que é a primeira etapa? É abrir a conta numa corretora, a segunda etapa, etc, etc. Se você conseguir conceituar isso para o pessoal, acho que vai ficar bem interessante. Eu não sei se eu vou saber desenhar, porque eu sou muito ruim de desenho, eu prefiro falar, tá? Pode ser, fica a seu critério, mas não, é sério, eu sou etapas pro pessoal ficar... Eu tava desenhando com meu filho agora, ele pediu, pai, desenha uma coisa para mim. Eu sei desenhar uma casa, o sol, 2 nuvenzinhas e os palitinhos, assim, que era eu e ele, um grande e um pequenininho. Eu não consigo desenhar, não sei desenhar, gente, juro por Deus. Eu prefiro, né, mas melhor eu não desenhar, tá? Mas falando assim, falando, que acho que a primeira etapa para a gente começar, né, a primeira coisa que a gente faz é escolher uma corretora. A gente escolhe uma corretora da nossa confiança, vamos dizer assim, do que a gente mais tem afinidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que escolher uma mais barata, que cabe no bolso, né? No momento que tu entrar numa corretora e escolher uma corretora, bom, a gente tem que escolher qual é a plataforma que a gente vai usar.
né? Pedir uma dica para um amigo, para o fulano, para o ciclano, entra na plataforma, escolhe a plataforma, vai ter um local dentro da corretora que vai dizer assim, plataformas. Bom, aqui eu vou olhar todas as plataformas que tem e vou contratar uma plataforma. Esse contrato não significa que tu já tem que gastar o dinheiro na hora. Claro que a corretora, né, ela vai querer que tu tenha um dinheiro ali como garantia, mas essa garantia só vai ser executada no final do mês. Então, no final do mês, tu vai ter que pagar os R$ 9,90. Mas para tu entrar na corretora, tu vai ter que ter uns R$ 20, uns R$ 30. Então, essa é a primeira etapa. Corretora, escolher a plataforma. Depois que tu escolher a plataforma, tu vai ter que ter o dinheiro dentro da corretora para que tu possa operar no mini índice. Tu vai ter que abrir o gráfico, olhar o gráfico, também. Ou ações, né? Ou ações, a gente vai ter que, de fato, abrir a plataforma para ver como é que a gente vai operacionalizar ela, né? De que forma tu vai fazer, dependendo da plataforma. Então, assim, essas são as primeiras dicas. Claro que quando tu vai abrir uma conta numa corretora, cada corretora tem o seu procedimento. Tem umas que vão fazer 1000 perguntas, tem outras que vão pedir que tu mande CNH, foto tua pintando o muro, caindo, sei lá, tem 1000 coisas que os caras vão pedir, conta da luz, conta da água, conta do vizinho, se tu mora, se tu não mora. Tem outras corretoras que só diz que tu é tu e já te liberam. Então, aqui em Porto Alegre nós tínhamos uma faculdade aqui, agora eu me lembrei de uma piada. Eu não vou contar piada, só vou contar a história. Que para entrar na faculdade era só o cara escrever o nome dele, de tão fácil que era, né? Então, e outras que tu tinha que fazer concurso, fazer vestibular, enfim. Tem corretora que é igual. É só tu dizer que tu tá vivo, que tu é essa mesmo, hein, Felipe? O Felipe sabe o nome. É essa mesmo aí. Era só tu entrar, era só tu falar, quero entrar na faculdade de medicina. Os caras, quanto? Aí tu entrava. Tá bom, é isso aí. Pois é, outra coisa interessante da gente falar também é sobre o perfil de investidor, tá? Isso, era isso que eu ia falar. Eu já vi muita gente no grupo, inclusive, não conseguindo fazer ordens no mini índice, porque apareceu o errinho lá. Seu perfil de investidor não cabe a essa operação, tá, pessoal? Vocês vão perceber, quem aqui já tem conta em corretora, que uma das primeiras etapas após você validar seus dados é de fazer o seu perfil, tá? Eles vão fazer um questionáriozinho. Só para explicar para vocês, isso foi uma lei, uma ordem que veio lá da CVM, que todas as corretoras têm que fazer. É uma forma de proteção ao cliente, tá? O cliente ele tem que, antes, prévio à abertura da conta, ele tem que determinar o perfil dele. Aí eles vão perguntar para você seu nível de ensino, que conhecimento você tem com trading, você se considera um investidor que gosta de renda variável, renda fixa. E aí, a partir dessas perguntas, eles vão traçar se você é um perfil conservador, moderado, agressivo, entendeu? Isso, então, assim, importante. existem alguns tipos de operações, opções. Opções não é binárias, tá, pessoal? Opções é outra coisa também da Bolsa de Valores. Mas, enfim, opções, mini índice, derivativos, futuro, commodities, coisas assim, geralmente só vai poder operar quem tem um perfil agressivo, tá? Essa coisa do perfil, você pode mudar a qualquer momento. Então, se você fez no seu perfil e deixou ele, por exemplo, moderado e não pode operar no mini índice, é só refazer o questionário lá e deixar de forma que ele te enquadre como agressivo, tá? Eu já vi muita gente perguntando isso, então aproveita e já deixa para explicar isso aí para vocês. Quando eu comecei, estava lá no meu perfil lá, moderado, e aí eu tentava operar e não conseguia. Eu falei, mas eu já respondi isso aqui 30 vezes, como é que esses caras não me deixam operar? E eu ia lá e, cara, eu tive que, né, pela 20ª vez eu respondendo, aí eu respondi aquilo que eles queriam ouvir, né? Aí realmente eu consegui virar agressivo lá, mas isso há muito tempo atrás, tá? Mas assim, deixa eu só responder uma pergunta aqui que eu... só dar um oi pro Rodrigo aqui, que ele falou que é a primeira vez dele aqui na live, que ele operava opções binárias, e o Genison, deve ser Genison, né? Perguntando se tem que abrir conta bancária. Assim, ó, tu não precisa, mas como é que tu vai enviar o dinheiro para a Modal? Tu quer abrir conta na Modal como corretora, né? Tu vai abrir a conta na Modal, mas e como é que tu vai enviar o dinheiro lá para a Modal? Tu vai ter que ter conta bancária, né? Tu não tem uma agência da Modal que tu vai lá fazer o depósito. Tem que transferir esse dinheiro provavelmente para lá, né, de alguma forma. Tem algumas corretoras que elas já são até bancos digitais. Se eu não me engano, a Modal é um banco digital, né? E eu acho que tem o Banco Inter também, ele é um banco digital e ao mesmo tempo ele também te dá a opção
de operar na bolsa de valores, porque ele tem home broker, então tu pode comprar e vender ações por ali também, tá? Então tem diversos bancos aí que tu pode utilizar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, é isso mesmo aí. Pessoal, continuando então aqui. A gente está com uma outra pergunta que é a respeito do swing trade. A gente consegue fazer o swing trade comprando ações e vendendo no outro dia? Sim, é a mesma coisa, tá? A gente pode comprar ações num dia e vender no outro, também é considerado swing trade. O Gabriel falou que às vezes seria na outra semana. O importante é comprar e vender num dia e depois no mesmo outro. Dia, Isso, a gente consegue, tá? Bom, então até pessoal, com licença. Inclusive, a B3 ela taxa de diferentes maneiras a tua operação. Se você opera e vende, por exemplo, se você compra e vende um ativo no mesmo dia, salvo engano, é 20% a taxa que ela vai te cobrar. E já o swing trade é 15 ou 10, não é isso, Cris? Sim. Exato. Então, existem até mesmo essas coisas tributárias em cima, tá, das diferenças de operações. Tá. Pessoal, assim, só para dar mais um outro conceito para vocês, além do mini índice, a gente pode comprar ou vender o mini índice, né, que é um contrato futuro. A gente também pode comprar ações e vender ações. A gente pode comprar ouro, a gente pode comprar milho, pode comprar boi, pode comprar soja. Então, a gente pode fazer tudo que é tipo de coisa. Isso a gente chama de commodities, né? O que são commodities? É aquela matéria-prima que a gente tem no Brasil, né? Gás, petróleo, minério de ferro, soja, arroz, milho, café no mercado futuro. A gente pode fazer todos os tipos de operações, né, ligados à bolsa de valores e que tem a ver com a nossa economia, a economia brasileira e global. Então é importante a gente saber que a gente pode ganhar dinheiro de qualquer forma na bolsa de valores, tá? Não é só com mini índice. Eu quero agora aqui só dar uma ênfase para a questão das ações, tá? A gente faz uma análise de ações todo domingo de manhã com um grupo de investidores que a gente tem, né, que eles fazem uma parceria aqui, e aí eu proporciono isso para os alunos. Mas segunda-feira eu faço a mesma coisa de maneira geral para todo mundo, onde cada um coloca a sua ação que quer verificar aqui, e eu faço uma análise de pontos de entrada, qual é o melhor preço, etc. E a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que agora eu posso começar fazendo isso um pouco, né, Gabriel? Eu tenho aqui um pedido aqui de pediram para BBSA3, né? Isso, eu até quero dar uma olhada aqui para ver. Interessante, porque o que você analisa, você explica para o pessoal também, né? Então tá, BBSA3. Não foi. Não é essa. BBAS3. Ah, tá, BBAS3, isso. Bom, a gente tinha até feito uma análise nela aqui semana passada aqui. Só então eu vou explicar e aos poucos vocês vão entendendo, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui para refazer pontos de entrada. Então, assim, pessoal, é uma ação, essa aqui é o Banco do Brasil, é uma ação que, na época da pandemia, ela caiu bastante, né? E agora ela está tentando se recuperar. Essas linhas que eu coloco aqui são médias, tá? São médias móveis. Tem uma média de 200 períodos, uma média vermelhinha de 9, outra de 21 e outra de 34. São médias que me guiam para saber se eu vou comprar e se eu vou vender, entre outras coisas que me guiam, tá? Existe uma ferramenta que eu chamo de Fibonacci, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó. Que ela me dá uma dimensão de quanto foi uma ação para cima e quanto ela vai ter que voltar para mim poder achar o melhor ponto de compra, tá? Eu vou deixar essa ferramenta aqui. Mas assim, analisando então o Banco do Brasil, né? Vem numa alta, né? Ele bateu aqui numa média de 200. O que é a média de 200? Significa que nos 200 períodos anteriores, o preço deveria estar aqui. O que é período? Eu estou olhando aqui em cima, ó, um dia. Cada candle, o que é candle? Candle é essa barrinha aqui. Cada candle representa um dia. Ou seja, nesse dia aqui, o preço abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima.
Então, eu vou botar com uma outra cor aqui, só para a gente entender de forma mais didática. Eu vou pegar esse candle aqui, ó. O preço abriu aqui e o preço fechou aqui. O preço deve ter aberto aqui em R$30, mais ou menos, e fechou em R$30,90. Ou seja, nesse dia, o preço abriu aqui e fechou aqui. No dia seguinte, ele abriu aqui e fechou aqui. No outro dia, ou seja, vocês estão vendo que o preço da ação, ela está subindo dia a dia, tá? Então, eu tenho que avaliar o quanto ela já subiu, se vale a pena eu entrar comprado para saber se ela vai subir mais um pouco. E eu preciso saber das médias. Eu preciso saber as médias dos últimos períodos. Eu tenho que ver o passado. Essa média me mostra o passado. Isso é importante para mim saber. Ou seja, essa média de 200, ela diz para mim que nos 200 períodos anteriores, ou seja, nos 200 dias anteriores, o preço deveria estar aqui. Então, se eu pegar todos os 200 períodos anteriores e dividir por 200, o preço justo seria 37,82. Então, como é que eu vou explicar? No gráfico, a gente sempre busca as médias. As médias vão nortear o nosso preço. A tendência do preço é ir buscar as médias. Eu vou dar um exemplo de maneira mais ampla. Vamos voltar no passado. Toda vez que o preço estava esticado, ele voltou perto da média. Toda vez que ele estava esticado, voltou perto da média. Toda vez que ele esticou, ele pode ter esticado o tempo que for, ele volta perto da média. Ou seja, a tendência do preço é voltar perto da média. O que eu vou fazer? Quando chegar na média, ou seja, o preço estava esticado, voltou perto da média, eu vou comprar. Porque ele vai embora. Voltou perto da média, eu compro. Voltou perto da média, eu compro. Voltou perto da média, eu compro. Então, eu uso as médias para comprar e vender. Eu estou dando o exemplo de comprar, mas tem muita gente que vende ações e também ganha dinheiro. Cada vez que chega perto da média, ele vende ou ele compra. Essa queda gigantesca foi a queda do coronavírus. Então, olha só como essa empresa se desvalorizou, né? Mas, claro, agora já está retomando. Está retomando o quê? Perto da média. Ele foi perto da média e voltou um pouquinho. Então, são algumas correções que o preço faz para que a gente possa entrar num ponto certo para comprar. Essas médias menores aqui, ó, média de 9, média de 21, é por onde o preço fica mais próximo, por onde ele anda. Então, o que eu tenho que saber? Cada vez que ele chegar perto de uma média, se ele está numa tendência de alta, ó, a tendência do preço é de alta. Cada vez que ele chegar perto da média, eu vou comprar. Ou seja, o preço está corrigindo, então eu vou comprar para poder vender mais para cima. Ou seja, o preço aqui estava esticado. Ele voltou perto da média, o cara compra. Voltou perto da média, o cara compra. Eu estou falando aqui para vocês de forma bem básica, tá? É bem básica, para não ter que usar vários termos que a gente usa, mas é isso que está acontecendo. Cris, tu usa o FIBO? Pode falar, Gabriel. Depois eu falo do FIBO. Com licença, tá? O Thiago, ele mandou uma pergunta aqui que eu acho pertinente a esse assunto, tá? Falou assim, para questão de compras de ações para longo prazo, vocês analisam o gráfico também ou só analisam a empresa? Eu achei muito interessante essa pergunta dele, porque realmente ele mostra que para diferentes tipos de trades existem diferentes tipos de análise. Quando você está comprando, vou dar minha opinião, tá? Depois você complementa, mas quando você está comprando uma ação com um alvo, né? Você tá, eu quero fazer um swingzinho nela, que eu quero só fazer uma compra e vender daqui a umas semanas. Então, pô, o gráfico ele vai ser de muita utilidade. Você não está nem aí para essa empresa, ela tem os valores socioambientais, não sei o quê. Você não importa com isso, porque você só está buscando uma variação rápida no movimento do preço dela. Já se você está entrando para uma empresa que você quer fazer para a sua vida inteira, você quer deixar de herança para os teus filhos, então você tem que fazer uma análise fundamentalista nessa empresa. Você tem que olhar a fundo o que essa empresa propõe, o que essa empresa tem de valor, o que essa empresa dívida, etc. E aí, Cris, se tu puder diferenciar para o pessoal análise técnica de fundamentalista. Tem ali a pergunta do Thiago sobre o que seria fundamentalista. A fundamentalista é a gente saber o que é o balanço patrimonial da empresa. Eu ir lá a fundo e ver os números da empresa. Eu estou olhando o gráfico aqui, eu estou olhando o gráfico do Banco do Brasil e vou tomar uma decisão, vou comprar ou vou vender.
Isso é uma análise gráfica. Fundamentalista é quando eu chego lá no site fundamentalista, tem um site que fala fundamentos, né? E lá tem quanto essa empresa faturou no primeiro trimestre de 2020, quanto foi o gasto dela, o que ela tem de dívidas a longo prazo para pagar, o que ela tem de receita para receber a longo prazo. Tem vários tipos de campos, né, dentro do balanço patrimonial que eu vou analisar um por um para ver se vale a pena comprar aquela empresa ou não. Se ela está em recuperação judicial, se ela está em recuperação judicial, mas ela está pagando direitinho os credores. Então, eu vou fazer uma análise de contador, praticamente. Eu vou entrar dentro da empresa para ver se vale a pena comprar essa empresa ou não vale a pena. Então, tem vários tipos de análise. Eu vou falar o que eu faço. Técnica, né? Exatamente. O que eu faço? Quando eu compro ação a longo prazo, eu vou comprar uma ação de uma empresa que eu confio. Eu vou olhar o balanço comercial dela, eu vou ver a receita dela, eu vou ver se ela está investindo em algo que vai trazer dinheiro para ela. Eu vou saber se o tipo de setor que ela está inserida, esse setor é um setor promissor, ela é uma empresa de energia elétrica, ela é uma empresa do setor financeiro, ela é um setor de commodities. Então, quando eu comprar uma ação, eu vou comprar uma ação a longo prazo em algo que eu sei que eu não vou perder dinheiro de forma tão rápida, que essa empresa não vai falir. Assim, em tese, basicamente é isso. Eu vou comprar uma ação a longo prazo numa empresa que não vai falir. Agora, quando eu estou operando pelo gráfico, eu faço um outro tipo de análise. Eu opero algumas ações pelo gráfico, sem saber se ela vai ganhar, se ela está em recuperação judicial. Eu não quero nem saber o aspecto fundamentalista dela. Tem empresas que eu só olho o gráfico e falo, eu vou comprar porque bateu na média. Então ela sobe, eu comprei, ela subiu, eu vendi. Peguei 100 pila, jogo lá para aquela empresa que eu analisei os fundamentos e vai ser para o resto da minha vida. Vou lá e olho outra empresa no gráfico. Aqui tem uma empresa mico, que a gente chama, umas empresas desse tamanho que valem 0,16 centavos o preço da ação. Mas de uma hora para outra ela explode e vai a R$1. Aí tu entra lá com R$1.000, tu ganha 500 pilas só numa explodida. É uma empresa mico. Tu nunca vai comprar uma empresa dessa pro resto da vida porque ela está falindo. Mas tu vai lá e vai comprar para quê? Para fazer o day trade ou o swing trade, pego o dinheiro dali e boto naquela empresa que eu tenho a análise fundamentalista que eu vou guardar para o resto da vida. Então, são dois tipos de análise que tu vai seguir de acordo com o que tu quer. Cris, eu quero fazer só análise fundamentalista porque eu só quero comprar ação boa. Tenho medo de perder. Cara, beleza. Depende muito do teu perfil, né? Como eu já conheço mais a parte gráfica, eu sei que notícia e alguns aspectos fundamentalistas, para algumas ações, não fazem diferença, porque tu quer só comprar e vender para ganhar dinheiro. Mas a longo prazo, eu vou dar o exemplo do Gabriel, quando eu conheci o Gabriel. O Gabriel tinha Via Varejo, a 4 pilas, sei lá quanto é que ele tinha. E ele falava o seguinte, Cris, eu vou botar aqui na Via Varejo porque eu não tenho muito dinheiro, e se eu perder dinheiro, e se ela desvalorizar, pelo menos eu sei que é uma empresa que a longo prazo vai se recuperar. Então, eu não vou botar nem stop, daqui a pouco ela vai subir e eu estou ganhando dinheiro. Beleza, eu fazia a mesma coisa com o Itaú. Era uma empresa que eu sabia que ela poderia desvalorizar. O preço dela estava em R$20, ela podia cair para 15, mas eu sei que ao longo do tempo é uma empresa que vai se valorizar. Eu conheço a empresa, eu sei que ela vai para frente. Então, a gente pode fazer isso também quando a gente tem pouco dinheiro. Comprar ações que nos dê segurança, que como é uma renda variável, pode variar para menos, mas daqui a pouco ele vai subir. A gente não pode ter pressa. Então, voltando ao assunto, análise fundamentalista e análise de gráfico são coisas bem diferentes, tá, pessoal? Outra coisa que o pessoal me perguntou aqui a respeito das médias. Por que esses valores de médias? Não poderiam ser outros? Poderiam. A minha média de 9 e a de 21, a de 34 a 200, poderiam ser qualquer outros números. Mas assim, a de 200 é uma média universal. Praticamente todos os traders do mundo usam média de 200. Inclusive no S&P 500, na Europa, em qualquer outro, na Bolsa de Chicago, qualquer outra plataforma, tu vai ver os traders de tesouraria, inclusive, usando média de 200. Então, eu vou usar a média de 200. Eu, com certeza, vou atrás desses caras. Média de 9, de 21, isso vai depender muito de coisas que tu já aprendeu com algum professor, né? Eu aprendi com professores antigos várias médias.
E eu cheguei à constatação que para o meu perfil, para mim, o meu jeito de operar, a média de 9, de 21, de 34 se enquadra. Eu tenho outros traders que usam a média de 3. Tem outros que usam de 12, 19, 80, 40. Tem vários, mas aí vai ver, tu vai fazer o quê? Tu vai botar isso no teu gráfico, na tua plataforma e vai ver. Funciona com essa média? Eu estou me adaptando bem? Quando chega na média de 44, ela bate e volta, então eu vou usar a média de 44, está valendo a pena para mim. No meu trade system, né, a média de 9, de 21 se enquadra, e de 34 se enquadra, mas qualquer um pode ter a sua média. Mas eu aconselho usar os dos mais experientes. Tá? Fala, Gabriel. Eu ia só fazer um adendo aqui a respeito para mostrar para o pessoal quão poderoso consegue ser o swing trade, enfim, o mercado de ações, tá? Eu gosto muito de passar essa ideia para vocês, porque assim, eu sou uma pessoa que opero no mini índice, tá? Todos os dias praticamente eu opero, mas eu também opero no mercado de ações, e eu vejo que muitas pessoas elas só fazem um ou outro, né? Geralmente o cara só opera mini índice, o cara só opera opções binárias, e novamente o intuito dessa live é mostrar para vocês, expandir um pouco o horizonte para vocês, de que aqui a gente tem muitas possibilidades. Então, eu vou pedir para o Cristiano, nesse gráfico que ele está aberto mesmo, ele só mostrar para a gente aqui um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa ela tenha comprado aqui, tá? Ela comprou essa ação aqui e ela executou a venda dela aqui, realizou a venda dela nesse ponto, tá? Digamos que foi, sei lá, R$1.000, tá? De ações da Brasil. Daí o Cris mostra aí quanto que valorizou. Olha lá. Em 18 dias, 55%. ou seja, o cara tirou R$550 em 18 dias, tá? Lógico, R$1.000, mas imagina quem bota 10, quem bota R$100.000 de ações, e existe isso, tá? Então, assim, é um mercado, e eu vou dizer mais, digo mais, tá? É muito mais seguro, tá? Se você comparar com as oscilações do mini índice, e se tu compara com as oscilações do mercado de ações, é infinitamente mais seguro, tá? É um mercado que não é alavancado, enfim, tem N razões para ser assim. O Thiago ele mandou uma pergunta aqui, o que seria o WINQ20? Eu acho interessante, Cris, a gente explicar para o pessoal o conceito das siglas do mini índice, os períodos e vamos lá. Tá. Só deixa eu para ficar no mesmo contexto, depois da gente mudar de assunto, o Saulo me perguntou a respeito do stop nas ações, tá? E é mais ou menos isso, tá, Saulo? Ele perguntou assim, se desvalorizar 20%, eu saio da ação. A resposta é depende, tá? Depende da tua ação, depende do que tu quer para tua vida, depende de muita coisa. Eu vou dar o exemplo do Banco do Brasil. Tu acha que o cara que estava comprado em Banco do Brasil, quando aconteceu essa desvalorização aqui, né, de sei lá quanto, de 50 para R$20, tu acha que o cara encerrou posição, o cara que tem ação para a vida inteira? Ou o que tu acha que o cara fez? Eu vou te responder. O cara comprou mais. Ou seja, ele tinha um preço aqui, cada vez que caía ele comprava mais. Caía ele comprava mais. Caía ele comprava mais. Então, esse cara aqui, que tem como expectativa de vida levar essa ação para a vida inteira, cada vez que cai a ação é uma oportunidade a mais para ele comprar. Ele nunca vai se desfazer da ação. De uma empresa sólida, tá? Claro, de uma empresa sólida. Então, esse cara não bota stop. Bom, mas aí agora está me perguntando, tá, Cris, mas eu quero fazer swing trade, eu quero comprar a ação e vender em uma semana. Quanto seria o stop? Eu coloco de 10%, tá? Eu coloco de 10%. Acho que é muito ainda, né? Tem gente que eu conheço aí que bota 3%, 4%, mas eu coloco de 10%, porque eu geralmente compro ações boas. Eu dificilmente compro ação ruim, tá? Eu geralmente compro uma ação boa. Então, se cair mais de 10% numa ação boa, aí eu prefiro sair com 10% de prejuízo e pegar o meu dinheiro e aplicar em outro ativo, ou esperar esse ativo se recuperar para comprar ele de novo numa melhor posição. Porque eu sei que daqui a pouco ele vai subir e eu vou ganhar dinheiro. Mas, assim, 10% seria para mim o meu limite, tá? Eu acho que é isso, né, Reinaldo? Mais uma coisa, são médias simples, exponencial, são médias exponenciais, tá? Só trabalho com média exponencial, não trabalho com média aritmética. Quem não sabe o que é média, aritmética e exponencial. Cada linhazinha dessa que é uma média,
eu posso escolher se ela é exponencial ou se ela é aritmética. Eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui aparece, ó, período de 9. Então, é uma média de 9 exponencial. Eu posso clicar aqui e ela pode ser aritmética. Eu trabalho com exponencial. Por quê? Porque a exponencial, ela vira, ela se movimenta de forma mais rápida. Por quê? Porque a aritmética, de forma matemática, ela dá o mesmo peso para cada candle, ou seja, cada candle tem o mesmo valor. Então, ela pega os 9 últimos períodos e faz uma soma e dá o mesmo valor para cada um desses períodos. A exponencial não. Ela dá maior valor aos períodos finais. Então, é mais fácil dela girar. Ela antecipa o movimento. Para quem é day trader, tem que trabalhar com exponencial. Eu já ouvi vários traders falando que trabalha com aritmética, que tanto faz, pode ser uma ou outra. Mas, assim, o meu gosto, né? E quem me acompanha sabe que eu uso a exponencial porque ela gira mais rápido. Mas isso é questão de gosto, tá? Cada um pode fazer da maneira que achar melhor. Assim, eu vejo que tem muita gente que usa aritmética, mas eu prefiro a exponencial, que como ela se movimenta mais rápido, ela antecipa o movimento para mim. E no day trade a gente tem que ser rápido, né, pessoal? A gente não pode demorar muito para fazer uma operação. Vocês percebam que existem uma gama de ferramentas, mas elas têm usos específicos, né? Por Sim. exemplo, as médias, ele falou aí, né? As médias exponenciais, elas vão ter usos para X coisa. Vocês vão conhecendo já, tá? Que o mercado financeiro real, tá? Não é aquilo de binárias, mais uma vez. O mercado financeiro real, ele realmente é uma coisa grande, é uma coisa tem muito conteúdo, tá, pessoal? Vamos lá. Tá, eu quero só responder aquela frase do Inque, mostrando isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma parte da minha apostila, mas só para explicar o que é. Ali o Thiago perguntou o que seria o Inque 20, tá? O que é o mini índice, tá? O mini índice, ele é algo que ele é um contrato, tá? Eu vou dar um exemplo de uma empresa. Eu tenho que começar com alguma coisa antes para vocês entenderem. Vou dar o exemplo da Klabin, tá? Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é o mais fantástico de todos. A Klabin é uma empresa que exporta papelão. Então, a Klabin, quando ela exporta papelão, ela chega lá pro cara da China e fala assim, ó, tô te vendendo papelão aí. Quanto é que tu vai me cobrar? Quanto é que tu vai pagar pelo papelão? Daí, o cara vai pagar $1 pelo papelão. Então, assim, dia 30 de julho, tu tem que me dar $1. Então, ele está fazendo um contrato com o cara para daqui a 30 dias o cara dar $1 para ele. Só que quanto vai valer esse dólar? Ele vai valer R$5? Vai valer R$6? Quanto que vai valer esse dólar? A gente não sabe. Então, é uma expectativa futura de quanto a Klabin vai receber por aquele papelão que ela está vendendo para o pessoal da China. O contrato futuro é a mesma coisa. O mini índice é a mesma coisa. Quando a gente entra no mini índice, a gente não sabe quanto é que vai estar o mini índice no final. Ou seja, a gente entra numa operação de um contrato. É por isso que a gente compra contratos no mini índice, a gente não compra ações. Ou seja, é tudo uma expectativa do que vai acontecer no final. Se lá no final o mini índice tiver 100 mil e tu comprou o mini índice aqui por 95 mil, tu ganhou 5 mil, né, pontos. Ou seja, tu teve essa variação aqui. O contrato da Klabin lá com a empresa da China é a mesma coisa, é uma expectativa futura. Quando acabar esses 30 dias da Klabin com a China, o que a Klabin tem que fazer? Um novo contrato. E aí o preço do dólar pode estar diferente. Ou seja, a Klabin vendeu a $1 e recebeu R$6. Aí no mês seguinte ela fez um novo contrato com a China a $1. Só que daí o dólar estava 5 pila. Ou seja, a receita da Klabin diminuiu. Então, é sempre com a expectativa futura. A mesma coisa é o contrato do mini índice. O mini índice a gente começa a negociar num dia e acaba 2 meses depois. Quando acabar isso, novo contrato. Então, cada contrato é uma letra. O em Q, o em G, o em J, o em M, o em V e o em Z. Ou seja, cada contrato de mini índice tem duração de 2 meses. Na prática, para nós, pessoa física, CPF, não muda nada, tá? Porque a gente só vai trocar o númerozinho ali quando fechar os 2 meses. Até a própria plataforma vai te falar, ó, o mini índice agora está vencendo, troca o númerozinho ali. Aí tu vai trocar a letra quer dizer, vai trocar a letra. Então continua assim. Mas isso pro mercado financeiro
faz muita diferença. Porque como os contratos, agora eu vou levar para a prática de novo, como o contrato da Klabin acaba em dólar no final do mês, o que a Klabin quer? Que esse dólar esteja alto ou esteja embaixo? Ele quer que o dólar esteja em alto. E como é que ele vai fazer o dólar subir? Ele vem aqui no mini índice e faz o mini índice descer. Começa a empurrar o preço do mini índice para baixo. Então, muitas empresas entram no mercado financeiro para quê? Para especular, para fazer o mini índice subir ou descer. Porque no final desse contrato, eles vão querer que o dólar esteja em alta ou em baixa. Ele quer que o mini índice, ele quer que o dólar esteja em alta, a Klabin quer que seja em alta porque ela vai ganhar R$6 por um papelão. Se tiver em baixa, ela vai ganhar só 5. Então, tem muita diferença isso, né? E isso afeta no mini índice. Tem empresas que, em vez de eles ganharem dinheiro de fora, eles têm que pagar. Eu vou dar um exemplo aqui da farinha de trigo. A farinha de trigo que vem da soja, ou do milho, seja lá de onde for. A farinha de trigo ela é importada da Argentina para fazer o pão de cacetinho. Eu ia falar cacetinho. Cacetinho aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil é pão de forma, como é que é o nome que se chama? Pão francês, pão né? francês. Aqui no cara, cacetinho, olha só, vocês vão, o pãozinho, tá, gurizada? O pãozinho, tá? O pãozinho aqui no Rio Grande do Sul, a farinha veio da Argentina. E o pãozinho fica caro quando o dólar está em alta. Por quê? Porque o cara que compra a farinha, ele compra em dólar. Então esse cara quer o quê? Quer que o dólar esteja em baixa, porque ele vai pagar menos pela farinha. O que esse cara vai fazer no mercado financeiro? Ele vai atuar no mini índice, para o mini índice subir. Se o mini índice subindo, o dólar cai. O mini índice caindo, o dólar sobe. Então, assim, são contratos que acontecem de tempos em tempos e muda a letra do mini índice. E isso faz muita diferença para o mercado financeiro. Então, por isso que eu dei uma baita de uma explicação, né? Para dizer que por que é Q, por que é V, por que é Z. Então, a cada 2 meses, ele vai mudando a letra. Isso tem a ver com os contratos. Isso influencia, por exemplo, na hora que a gente está operando o mini índice. Quando está nos últimos dias de vencimento do mini índice, a briga é gigantesca. Eu estou dando exemplo da Klabin, mas pode ser o BTG Pactual, pode ser o Santander. Ou seja, eles têm contratos vencendo em dólar, tanto para receita quanto para despesa, que eles querem fazer com que o mini índice se movimente. Basicamente, o mini índice tem gente ganhando com o aumento dele, tem gente ganhando com a descida dele. Então, é uma guerra desses dois lados. É isso? É por isso que ele é tão volátil. E por isso que no final de cada vencimento de letra, né, aí tem o vencimento de letra. Tanto a letra do dólar quanto o vencimento de letra do mini índice, a gente não opera. E a gente só se estrepa. Porque os caras sobem 1.000 pontos para um lado, 1.000 pontos para outro, 100 para um lado, e fica assim, ó, em cima das médias. Aí tu vai entrar comprado, aí ele volta. Se entrar vendido, ele sobe. Então, é uma briga desgraçada. Então, tem dias que a gente não opera, nem se mete. Né? Que nem o payroll, que é o índice do desemprego nos Estados Unidos. Então, aquele dia, geralmente, o pessoal não gosta de operar. Ou naquele momento que sai o payroll, né, aquele indicador americano, a gente também não opera por aqui. Mas isso são coisas que a gente vai também falando, essas outras coisas, tipo payroll e tal, a gente vai falando ao longo das aulas aí. Gabriel, tu queria falar uma coisa aí? O Felipe, ele fez uma pergunta, o Felipe Barcelos perguntou o seguinte: isso que vocês estão falando aí, eu acho que esse assunto tem a ver com o mercado futuro? É o mercado Sim. futuro, né, esse daqui? Sim. É puramente o mercado futuro. É puramente o mercado futuro, tá? Então, assim, só para deixar claro para o pessoal, basicamente o WIN é o prefixo, W-I-N é o prefixo. Sim. A letra que vem depois refere-se ao período em que ele se encontra, e o 20 é o ano. 19 era 2019, 18 2018 e por aí vai. Se a gente for olhar, o dólar também tem vencimentos mensais, ó. O dólar também muda. F, G, H, J. Na prática, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó. Na prática, a gente tem aqui, ó. Esse aqui, ó, é o INQ, né? Ou seja, é o índice que está sendo negociado e que a gente está negociando agora esse mês. Tá? Quando fechar julho, vai ser um outro índice. Vai ser o INJ, se eu não me engano. Deixa eu ver, não. O IN... Volta aqui. Eu também não sei decor, tá? O INV. Tá? Vai ser o INV. Mesma coisa o dólar. Aqui o dólar, ó. O dólar está no DWOQ. Mês que vem ele já muda de letra. E assim ele vai mudando. Que também são contratos. Isso são contratos. São derivativos do dólar e derivativos do índice Bovespa.
Eu uso, aí tem alguma coisa mais geral, né? O Infut, tá? O que é o Infut? É o mesmo índice, só que aqui ele não está cortado. Se eu pegar no Inque e voltar no tempo, vamos voltar no tempo aqui no Inque, no diário. Ó, o Inque, ele para aqui, ó. Ele começa em abril e paga em... Ó, eu não consigo mexer no Inque, ó. É só isso que tem. É só esse contrato. É só esse lapso temporal aqui que eu consigo mexer. Agora, se eu botar no Infut, o Infut pega tudo. O Infut pega o índice desde 2005. Então, eu uso o Infut para fazer estudos, que daí não se quebra, né? E o Inque eu uso no estudo diário, assim, no estudo de semanas ou daquele mês só. Que para nós já tá bom, tá, pessoal? A gente consegue estudar só com os últimos meses, o que está acontecendo aí para o final. Voltando aqui às ações, tá? Só para mim fazer uma demonstração de compra aqui. Deixa eu botar aqui direitinho. Olha só, como é que o mercado se movimenta, tá? Todo o mercado se movimenta por ondas. Isso aqui é a teoria de Elliott. A teoria de Elliott fala que o mercado tem um movimento por onda 1, 2, 3, 4 e 5. Depois tem correções A, B e C. Isso aqui é pura teoria, tá? Mas eu consegui descomplicar isso, pelo menos do meu jeito de trabalhar e de ensinar. Eu só ensino que tem a onda 1, 2 e 3. Para mim, isso já basta. E depois eu repito onda 1, 2 e 3, onda 1, 2 e 3. É como o mercado funciona. Então, o que a gente consegue ver aqui? Nesse período um pouco mais atrasado, que foi no período da pandemia ali, onde deu todo aquele bolo, o gráfico está totalmente desconfigurado. A gente não consegue traçar padrão aqui. Está bem difícil de traçar um padrão. Não tem o que fazer. Teve muito circuit break, teve muita queda, muita notícia. Então, um gráfico impossível da gente olhar o gráfico para trás. Mas, de um certo ponto, ele começou a tornar padrão. E é o que ele faz sempre, né? Ele começa a se tornar padrão. Então, assim, a gente acha um fundo, eu achei um topo. O que o Cristiano faz? Eu venho aqui e traço, né, e coloco essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta é o Fibonacci, tá? Eu consigo enxergar aqui uma onda 1, eu consigo enxergar uma onda 2 e eu consigo enxergar uma onda 3. É dessa forma que o mercado trabalha, sempre através de ondas. Eu estou dando um exemplo aqui no diário, mas isso vai acontecer também depois nos minutos, eu vou mostrar para vocês. Como é que eu sei que isso aqui é uma onda 2, Cris? Por que tu fez uma onda 1 e uma onda 2? Porque eu peguei essa ferramenta aqui que vocês estão vendo, ó, que é o Fibo, ó, aqui e aqui. Aqui é o 0 e aqui é o 100. No meio desse caminho, a gente tem os 50%. Ou seja, uma onda 2, ela sempre retorna até os 50% ou até os 61%. Ela sempre retorna aqui até 50% ou até 61%. Normalmente, tá, pessoal? Esse é o padrão e essa é a teoria. Então, eu analiso que um preço esticou muito e analiso que o preço retornou até uma correção. É aqui que eu vou comprar. Porque eu sei que ele vai fazer uma onda 3. Onde é que é essa onda 3? Geralmente a onda 3 ela é igual à onda 1. Geralmente ela é igual à onda 1. Vamos colocar isso com uma outra ferramenta aqui, ó. Eu posso traçar essa onda 1 aqui, depois eu pego essa onda 1 e boto para cá. Olha lá. Sempre, quase 90% das vezes é assim que o mercado trabalha. E é assim que eu coloco a projeção. Vamos fazer uma outra ferramenta. Vamos pegar a projeção de Fibo, que é uma outra ferramenta que a gente usa. Aí eu faço aqui, ó, do 0, onda 1, onda 2. Olha lá onde foi a projeção. 35 com 88 foi meu primeiro alvo. O segundo alvo é 39 com 66. Então, o segundo alvo dessa ação é 39 com 66. Tá. Então, eu já achei a onda 1, a onda 2 e a onda 3.
E agora o que vai acontecer? Agora aquela onda 3, deixa eu mostrar aqui. Essa onda 3, agora ela é a minha nova onda 1. Não vou ficar achando onda 4 e onda 5, não tem por que a gente fazer isso. Essa onda 3 agora é minha onda 1. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo aqui. E vamos projetar o preço de novo. Mas, ó, o fundo, essa é a minha onda 1. Onde é que o preço está batendo? O preço está fazendo a onda 1, a onda 2, para tentar fazer a onda 3. Ah, Cris, mas passou um pouquinho aqui. Tudo bem, passou um pouquinho, mas ele passou um pouquinho na média de 34 que segurou o preço. O preço pode ficar lateral durante um bom tempo para depois subir? Pode. Depende do setor, pode acontecer. Cris, ele pode cair? Pode cair. Tá? Mas é um Banco do Brasil. A gente não está esperando que ele caia. Mas se ele cair, paciência, né, pessoal? Caiu. A gente compra mais ou larga a posição como é que está. Mas é isso. Mas, assim, esse nosso estudo, né, é o que norteia todas as nossas compras em ações. Né? A gente está mostrando o FIBO. Esse aqui é um tipo de estratégia para entrar comprado nas ações. Está num ponto bom de comprar? Está num ponto bom de comprar. Por que está num ponto bom? Porque ele está na região de retração. Ele está nessa região aqui entre 32%, 61%, 50% e 32%. Onde dá para comprar? Dá para comprar se ele romper aqui, ó. Por que dá para comprar se ele romper aqui? Porque por enquanto ele está dentro de uma congestão, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma congestão. Ele está dentro desse retângulo. Enquanto ele não sair daqui, a gente não vai comprar. A gente vai deixar o preço ficar aqui. Na hora que ele sair, ele vai mostrar força para mim. Então, ou seja, ele vai mostrar uma força que ele rompeu a congestão. Então, eu vou comprar rompendo a congestão. Ah, Cris, mas eu acredito um monte nessa ação. Eu vou comprar agora. Beleza, vamos comprar agora então. Não é quem sou eu para dizer que não. Vamos meter bala. Tá? Então, com licença. Pode falar. O pessoal está perguntando aqui a respeito da FIBO que você colocou no gráfico, tá? O Thiago perguntou o seguinte: por que nessa FIBO está 29,84 nos 50%? Eu acho que ele está confundindo a questão do preço com o local da FIBO. Talvez tu esclarecesse aí, fica melhor. Sim, a resposta é sim. Ele quer saber se 29,84 é o valor da ação. Sim, é automático, é o valor da ação. Ele estava se referindo a essa aqui, eu acho. Ó. Não, ok, o valor da ação, beleza, mas o que o Thiago ele perguntou um pouco acima, foi acima do Saulo, ele perguntou assim, por que a FIBO está 29,84 nos 50%? Porque ali é o preço da ação. Porque ali era o preço que estava a ação. Eu não sei se é 21. Aqui, por exemplo, está 28,81. Vamos botar aqui de novo, então. 29,84. 29,73, vamos dizer aqui, ó. Esse 29,73. Essa FIBO que tu colocou não está marcando a porcentagem, ela só está dizendo o nome, a porcentagem é verdade. Então, é verdade. Tá sem entender. É verdade. Tá, eu entendi, pessoal. Assim, ó, esses valores que estão aqui são valores do preço da ação. Como já está no meu cérebro as porcentagens, tá? Mas é isso aí, tá? Aqui seria 0%, aqui em cima 100%, aqui 50%, aqui 0,61%, 61,8%, né? E aqui 32%, ou seja, é de cima para baixo, né? É que não está em porcentagem, é por isso que está diferente para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, definir cores e níveis, tá? Ó, 0%, 38,2%, 50%. Só que ele vai o quê? Ele já vai automático no preço da ação. Então, para quem já trabalha com FIBO, fica muito mais fácil do que ter do lado do preço 50%. Tu já sabe, né? Tu já sabe que tu esticou ali o preço e aonde bater na retração é o que vai acontecer, tá? Ah, mas aqui é 100 ou aqui é 0. Cara, tu vai ver tudo que a plataforma tudo é diferente, né? Mas para nós é o seguinte: o que é mais importante? Aqui pode ser o 0 e aqui pode ser o 100. E aí ele retrai 32%, 50%, 61%.
Ou se tu fizer de baixo para cima, né? Aí é o contrário, né? Se eu pegar esse FIBO aqui e fizer uma queda, vamos fazer uma queda aqui, ó. Vamos fazer uma queda aqui, só para vocês terem uma ideia do preço de FIBO. Deixa eu pegar um tempo gráfico melhor aqui. Vamos pegar os 15 minutos. Vou pegar uma queda aqui para a gente ver. Vou pegar esse FIBO aqui, ó. Ó, esse topo com esse topo. Olha só o que aconteceu. Aqui é o 0 e aqui é o 100, tá? Onda 1, onda 2, ou seja, bem no 50%, onda 3. Cris, será que dá certo se a gente voltar na projeção? Vamos tentar. 1, 2, 3. Olha lá, no alvo. Bem no alvo. FIBO é vida. Só para avisar para vocês. Todo mundo que me conhece sabe o que eu falei. Funciona no mini índice também, muito bem. Funciona no mini índice, direto. Isso aqui eu só trabalho no mini índice com FIBO e com as médias, tá? É a mesma coisa que ações. Então, todo conhecimento que tu tiver no mini índice, tu vai levar para as ações. Algumas coisas não, tá? Alguns setups não. Mas esse setup de FIBO, sim. Tá? Então, assim, aqui no gráfico já está para mim o valor ali da ação. Mas sempre significa que aqui é 0, aqui é 100. Né? Retraiu, retraiu, retraiu. 32, 50, 61. Tá, pessoal? Mas isso aí tem bastante material sobre isso. É bem fácil da gente achar. Tá? É claro que eu vou estar sempre explicando aqui para vocês. Vocês vão estar sempre vendo eu usar isso aqui. Eu acho que o que a gente passou aqui por hoje, né, a respeito da introdução, já contempla bastante coisa. Eu acho que se a gente alongar muito o assunto, talvez vocês não sintetizem todo esse conhecimento, né? Então, o que a gente quis passar aqui hoje para vocês, tá, pessoal? Foi basicamente isso. Foi mostrar para vocês o mundo das ações, né? Expandir para vocês a questão dos horizontes aqui que a gente tem na Bolsa de Valores, tá? Quando eu fiz... Acho que algumas pessoas aqui, elas vieram por umas chamadas que eu fiz no Facebook na época. Quando eu fiz aquelas chamadas no Facebook, eu falei muito sobre a questão do mini índice e opções binárias somente, tá? Mas eu quero que vocês entendam com essa live aqui que o mercado financeiro real, ele é uma coisa, como eu venho sempre falando, é uma coisa muito grande, tem muitas possibilidades. Às vezes você não está confortável em operar opções binárias e nem mini índice, você não gosta de passar aquele perrengue de ficar ansioso no gráfico, você não gosta de ficar mexendo numa coisa mais arriscada. Então, pô, olha só, renda variável, cara, com ações é uma coisa assim que tu faz uma grana boa, tá? Tu faz uma grana boa e com risco muito menor, lógico, vai ser um prazo geralmente maior, mas assim, é uma oportunidade, é uma alternativa muito boa, tá? Então quero que vocês conheçam o leque de opções que nós temos aqui dentro, tá? Que vocês se conceituem, fiquem assim, entendam o terreno que vocês estão entrando, tá? Que é muito, muito promissor, beleza? Deixa eu só finalizar aqui, ó. Rapidinho, Gabriel. O Livias falou, né? Acho que é o Antônio, se eu não me engano, a respeito de que acho que nas opções binárias lá já aparece o FIBO 38, 50 e 61. Eu posso configurar para isso, mas aí para quem está trabalhando com ações e com mini índice, é muito mais fácil já ter o preço na tela. Né? Mas eu entendi o preço do que a porcentagem, né? Ao imposto, a plataforma me dá o valor no final do mês da porcentagem que preciso recolher do imposto. Sou sobrinho do Antônio. Tá, não dá. O imposto tu tem que fazer o cálculo sozinho. Ou tu contratar alguma calculadora virtual que faça isso para ti. Tá? E todo mês tu tem que pagar o imposto sobre day trade daquilo que tu ganhou. Né? E nas ações também. Ações até 20 mil reais de venda, tu não é tributado. Acima disso, tu é tributado. Então, é sempre bom tu vender só 20 mil, ter lucro só de 20 mil por mês, tá? Mais do que isso, tu é tributado. E o Saulo acabou de perguntar. No swing trade tem que pagar DARF de qualquer valor? 20 mil como... até 20 mil, sim. Né? Mas no day trade ele é mensal. Se tu ganhar ou se tu perder, tu tem que avisar o leão que tu ganhou ou que tu perdeu. Porque o leão, ele sabe que tu operou, mas não sabe se tu ganhou ou se tu perdeu. Então, tu tem que fazer lá... Eu contrato... Eu até boto o nome aí para mim, é Sencon, o nome Sencon é uma calculadora.
É uma empresa que tem aí que eu pago 20 pila por mês, e eles fazem tudo. Eu jogo minhas notas de corretagem tudo lá dentro, e eles me dizem no final do mês quanto é que eu tenho que pagar de DARF. É uma Vale coisa muito a assim, ó, pena. resolve a vida de qualquer cristão. Bota ali, eles te dão, ó, tem que pagar 5 pila. Fala aí, ela paga 5 reais. Ah, tu não tem que pagar nada esse mês. Não pago nada. Aí no final do mês eles me dão um relatório, no final do ano, um relatório de tudo que eu paguei, que eu não paguei, eu só anexo isso no meu imposto de renda e tá beleza. Sencon, Sencon. Eu vou botar aqui. Espera aí que eu vou botar aqui para o pessoal estar perguntando. Essa aí, Ok, já. Sencon. Essa aí. Deixa eu só explicar mais uma coisa, pessoal. Assim, ó, a gente está colocando as aulas aqui e cada semana vai ter um tópico diferente. Eu sei que às vezes é muita informação e vocês queriam só um tópico. Tem outro pessoal que queria só um tópico. Então, assim, ó, para as próximas aulas, eu acho que a gente vai escolher tópicos, por exemplo, assim, Cris, e fala só sobre Fibonacci. Eu vou falar só sobre Fibonacci. Cris, fala só sobre imposto de renda. Só sobre imposto de renda. Vamos fazer assim, porque daí fica... Eu não fico no geralzão. Claro que essas Na aulas verdade, Pode falar, na Gabriel. verdade, o começo de tudo, cara, tudo que tu faz na tua vida, o começo sempre é a pior parte. Você É, entender o mercado financeiro é um saco, cara, é um saco, nada vai fazer sentido na sua cabeça. A é. gente conceituou aqui para vocês ações, o Chris ensinou para vocês o que que faz mexer o mini índice, mas cara, até que essa coisa sintetize na sua mente leva um certo tempo, tá, pessoal? Então assim, é normal, tanto que a gente começou a live, olha só, tinha umas 18, 20 pessoas, né? Então, algumas já nem aguentaram a pressão e é normal, isso acontece, né? Nem todo mundo consegue ter Sim. a paciência, ter a perseverança de ficar até o final. Mas é isso, cara. É isso, tá? Os que continuam firmes prosperam, tá? Então, assim, tudo no começo é chato, tudo no começo é difícil, é tedioso. É uma coisa que, porra, parece que, bicho, que negócio complicado. Mas, cara, eu vou dizer pra vocês, como experiência de quem já foi aluno do Cristiano, por exemplo. Cara, tem hora que nada faz sentido. Você vai dormir, quando você acorda, você entende por que, que o menino se movimenta. É mágico, assim, do nada você só entende, entendeu? Então, assim, no começo, tá, dessas nossas aulas, a gente, olha o assunto que a gente pegou, né? Conceitos básicos de bolsa de valores e mini índice. Cara, tem 1 milhão de coisas para falar sobre isso. Então, assim, Tem muito mais coisa. muito mais coisa. Então, assim, a tendência é o quê? A gente vai afunilando os assuntos, tá, para as próximas aulas. Ou seja, hoje foi o que vocês tiveram aqui, foi um masterclass, foi um geralzão de conteúdo, tá? Mas a tendência, por exemplo, agora que nós sabemos o que é o conceito de ação, a diferença de day trade, swing trade, position, buy and hold, a gente já sabe o que é o mini índice, o que movimenta o mini índice, está muito mais fácil da gente começar a entrar nos pormenores, tá? Nas próximas aulas, nas próximas quartas-feiras. Que aí a gente Isso. pode pegar um aulão. Eu faço aquela enquete lá no canal, aí eu vejo a coisa de forma democrática, o que vocês preferem. Ah, eu quero saber o que é FIBO. Pô, FIBO é crucial para nossos estudos, então vamos ter um aulão só de FIBO. E assim a gente vai, tá? Então a ideia é que a partir de agora, os nossos assuntos eles vão se afunilando, ou seja, uma aula inteira para um assunto específico, beleza? Sim, que daí eu acho que fica mais fácil e fica mais atrativo também. É que nem o Pois Gabriel é. falou. No início, o menino tem. Cara, a Bolsa de Valores tem milhões. A gente não falou nem. Eu posso aqui ficar falando 2 horas, 3 horas e eu não vou falar tudo que pode ser do que é Cara, básico no nem menino. tocou em opções ainda, cara. A gente não falou de opções, a gente não falou de commodities, a gente não falou de ouro, a gente não falou de um monte de coisa. A gente está falando do básico de uma maneira geral. Ou seja, as informações elas estão aqui sendo jogadas. Vocês não estão, né, às vezes, conseguindo assimilar tudo. Mas a ideia agora, daqui para frente, já que a gente já falou bastante, essas aulas estão gravadas, quem quiser vai lá dar uma olhada. Ou seja, a partir de agora, quem pegou, pegou, quem não pegou, vê as aulas gravadas. E a partir de agora, a gente vai falar sobre as coisas mais específicas. Vamos falar o quê? Suporte de resistência? Vamos falar. Canais? Vamos falar de canais? Vamos falar de canais. Fibonacci? Vamos falar de Fibonacci? Vamos falar. Então, assim, a gente vai indo e faz uma aula para cada coisa. Daqui a pouco não precisa ter 1 hora e meia de aula. Daqui a pouco tem 40 minutos, 1 hora, a gente dá uma aula perfeita e fica bacana para todo mundo. Tá, pessoal? Claro que agora é mais demorado, porque a aula é só uma vez por semana. Então, mas a gente chega lá. Tá? A gente tem, enquanto a escola estiver aberta aí, a gente vai ter aula o resto da vida, se for o caso. Para Exatamente. finalizar, pessoal, amanhã ouvi dizer que opções é o cemitério de espertos. Não é, tá? Onde a gente fica milionário é nas opções, só para avisar. Mas é onde se perde mais dinheiro também. Mas assim, pessoal, amanhã a gente tem uma live, tá? Com o nosso parceiro aí, que é o Pablo Pitana. Então eu espero que se todo mundo puder, amanhã às 20 horas, a gente vai estar ao vivo no Instagram. O que a gente vai falar lá?
para dar um pitaco aqui para vocês. A gente vai falar sobre o emocional do trader, tá? Assim, a gente pode saber tudo tecnicamente, mas se a gente não estiver controlando as nossas emoções, a gente não consegue fazer um trade perfeito. A gente não consegue se manter no trade, a gente não consegue levar uma operação. Se a gente perde, a gente fica apavorado, a gente não sabe o que a gente faz, a gente fica sem dormir. Então, se a gente não conseguir dominar o psicológico, a gente não consegue ter um trader profissional. 95% das pessoas não são traders profissionais e desistem porque elas não têm o emocional preparado. Então, a gente precisa treinar o opcional, né? O emocional, desculpa. E amanhã essa live vai ser sobre isso. O Pablo é um especialista, né, em comportamento emotivo, em dominar o psicológico, né? Ele é um treinador comportamental. Então, ele é um cara que é trader, principalmente, né? O melhor de tudo, ele é trader, ele sabe tudo que a gente passa, todas as dificuldades que a gente tem. E assim, ó, dicas valiosas, pessoal, dicas valiosas. O cara vai dar muita coisa boa de como a gente tem que se comportar, o que a gente tem que fazer quando estiver perdendo, como é que a gente vai se acalmar na hora do trade, o que a gente tem que levantar. Tem alguns flashbacks que ele dá, assim, ó, que é muito bom, tá? Eu tô fazendo propaganda para ele, eu não ganho nada com isso, mas como ele é um parceiro nosso, isso aqui eu tô trazendo para que vocês tenham mais algo a mais para levar. Eu não tive isso quando me ensinaram a fazer trade, entendeu? Então eu estou passando isso para vocês de forma totalmente gratuita. É só ir lá assistir o cara e ouvir o que ele tem para falar. Tá? Eu vou estar junto, né? Óbvio, eu vou fazer perguntas para ele. Vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer também. E assim, é conteúdo de graça. Vamos aproveitar que a gente está dando isso aí. E pessoal, só para dar um adendo aqui, eu quero que vocês entendam que é muito, muito necessário esse tipo de assunto, tá? Vou até usar um relato aqui. Um aluno, aliás, um membro do grupo da Study Trader, tá? Eu não sei se ele quer que eu fale o nome dele, eu vou ocultar a identidade dele, mas assim, o cara foi operar hoje a primeira vez na real, tá? E ele falou que deu a entrada e o índice oscilou para baixo, né? Não foi a favor dele. Ele ficou desesperado, ele ficou 50 negativo, 60 negativo, ele ficou desesperado e achou que ia acabar o mundo, e aí quando ficou 5 positivo, ele foi lá e vendeu, ficou desesperado, vendeu logo. Então, e o negócio disparou depois. Então, assim, tudo isso aconteceu única e exclusivamente porque o cara não teve controle emocional, porque o cara não teve a frieza que requer, né? Que esse mercado requer uma frieza do trader para operar. Então, assim, é uma coisa comum, vai acontecer com todo mundo, tá? Você pode pensar, não, eu sou o bichão, nada me abala. Cara, quando você vê a coisa indo pro outro lado, não tem quem segura, tá? Então, assim, é um assunto importantíssimo e o Pablo, junto do Cristiano, eles vão falar exatamente nesse ponto aí, tá? Eles vão diretamente nisso, na raiz desse problema. E, cara, vocês vão conseguir uns resultados excelentes disso, tá? Então, começar com esse conhecimento, eu digo para vocês, é uma oportunidade rara que poucos têm, tá? Muita gente começa sem nunca ter ouvido falar disso. E vocês estão tendo essa oportunidade de começar no mercado ouvindo dessas grandes identidades aí, beleza? Só para finalizar, pessoal, aquele trader fodão que falar que não tem medo de operar é mentira, tá? Eu ainda tenho medo de operar. Ainda na hora que eu estou botando meu dinheiro ali, por mais que eu esteja ganhando dinheiro, a hora que eu estou metendo meu dinheiro ali, me gela, eu tenho frio na barriga. E o dia que eu parar de ter frio na barriga, cara, eu não sei se isso é verdade, entendeu? Mas a gente tem um friozinho na barriga, é normal todo mundo ter medo, né? É o nosso dinheiro que está em jogo. Então, porque eu virei um robô, agora eu consigo operar e não sei. Cara, não sei, não dá para levar muito a sério isso aí. Tá, pessoal? Eu quero agradecer, então. Amanhã a gente tem essa live aí. Obrigado pela presença, quem nos aguentou até a hora aí, até agora. Eu sei que é complicado, é muita informação, mas, assim, de coração, obrigado. A gente está trabalhando sábado e domingo, eu e o Gabriel aqui direto, tendo reuniões até altas horas da noite. E eu deixo de ficar, às vezes, com meus filhos aí para ter essas reuniões, para apresentar alguma coisa para vocês. Se não for o que vocês esperavam, a gente pelo menos tentou e vai continuar tentando aí. Tá? Um abraço para todo mundo aí e obrigado pela presença aí, gurizada. Valeu! Valeu, pessoal. Até mais, hein?